O Pantanal é um bioma único no Brasil e onde tem realmente uma biodiversidade deslumbrante. A vida no Pantanal tem outro ritmo. As fazendas e as comunidades são bem isoladas, mas em um lugar tem uma rodovia que cruza esse paraíso. E aqui tudo muda. A BR-262, que é conhecida como a Rodovia da Morte. Ninguém pega essa rodovia sem um aperto no coração. Aqui é carcaça atrás de carcaça. E foi assim por muitos anos. Mas uma coisa é ver os animais, outra coisa é contabilizar e ter noção do problema. Esse registro é de mais ou menos de um ano para a BR-262 e seu animal 2.263. 2.263. Na BR-262 morrem 2.000 até 5.000 animais por ano. Então são muitas espécies. Apesar do problema ser muito grande, existe a solução. Esse trecho da rodovia ele foi vistoriado, nós levantamos todas as estruturas já existentes que poderiam ser usadas no plano de mitigação e adaptadas para uso da fauna e recomendamos a implementação de novas estruturas. Os sistemas de mitigação mais comuns apresentam o potencial de reduzir em até 80% um número de atropelamento de forma muito significativa. O tamanduá-bandeira, por exemplo, é uma espécie emblemática do Pantanal. São os animais mais antigos da América Latina. Tem em torno de 65 milhões de anos. Para mim, os animais mais lindos, tem uma coisa interessante, eles cuidam do filhote por muito tempo e carregam esse filhote nas costas. O Tai foi um tamanduá-bandeira que a gente viu nascer. A gente acompanhou ele morando nas costas da mãe dele, que chama Maria. A gente acompanhou ele largando as costas da mãe, começando a se estabelecer. Vai, good vibes, gratidão. E achando, né, a área de vida dele. Tudo isso para encontrar ele uma manhã com colar na beira da rodovia. E a gente sabe que essa tragédia desse um indivíduo, na verdade, está se repetindo continuamente em todas essas rodovias. Os tamanduás são os principais espécies acometidas pelo atropelamento. Então, quando ele é atropelado, normalmente esse filhote ele é lançado, né, quando tem a colisão, por isso que não morre junto atropelado. Ele volta para a carcaça da mãe e é encontrado junto com ela. Nesse momento, a Polícia Ambiental resgata e leva para o CRAS e o CRAS faz o primeiro atendimento. Filhote. E de lá a gente recebe esses filhotes. Às vezes chega filhote com cordão umbilical, muito pequenininho, um bebê órfão, né, que tem que se adaptar para a natureza, a gente fica torcendo para que consiga. É um trabalho muito difícil e árduo. Fica 1 ano e meio com a gente. Quando ele começa a entrar na fase reprodutiva, ele está apto a voltar à natureza. E aí a gente coloca um rádio colar, que nós desenvolvemos, né, ao longo desses anos, e monitoramos ele por 2 anos. Tá com filhote. Mas é um filhotinho? Já um pouco maior. Mas a preocupação vem, porque as estradas estão aí. Essa ameaça continua.
Além do fator animal, a gente tem o fator humano. Muitas vidas humanas são perdidas nesses acidentes. Muitas pessoas perdem seus familiares, perdem seus amigos. A responsabilidade da segurança de um usuário na pista é da concessionária. E as pessoas não sabem que elas podem processar a administradora da estrada, a concessionária das estradas. E isso é muito importante, porque agora que muita gente começa a fazer isso, daqui a um tempo eles vão ver que vai ficar inviável financeiramente. Desde 2020, a gente já sabia onde os animais eram atropelados, quais os trechos, o que fazer. A gente entregou todo o projeto, tudo nas mãos do governo, nas mãos das pessoas responsáveis pela estrada e nada aconteceu. A sociedade civil se uniu para a gente poder mudar essa realidade e aí a gente criou um grupo que chama Observatório Estrada Segura para Todos, para poder cobrarmos das autoridades as medidas de mitigação nas estradas. Você viu que começou a coexistir. A gente passava pela própria BR-262, coletava os animais, colocava na caçamba e no dia da ação nós fomos com um cartaz com um escrito bem grande, né? E agora, vocês nos veem bem na frente da sede do DENIT. Foi realmente para chamar a atenção, para mostrar que a população estava cansada de só ver aquela carnificina todos os dias. Nós fomos recebidos pelo Euro, que é o superintendente do DENIT de Mato Grosso do Sul. Tivemos uma conversa super amigável, ele explicou quais eram os entraves. Esse plano foi licitado, ele tem um valor de 30 milhões e 270 mil. Basicamente ele vai ter 185 quilômetros de cercamento, que vão conduzir os animais às passagens de fauna já existentes, e mais 18 que a gente está implementando. No meio do Pantanal, essa passagem, que maravilha. A gente trabalhou monitorando, né, essa estrada, então a gente ficou super emocionado de ver vocês colocando essas passagens. Esse é maravilhoso, parabéns. Estamos numa luta aí, braba aí, para terminar ainda então. aí, falta um pouquinho ainda, hein? Aí a grande coisa vai ser quando vão cercar ali que precisa, né? Já são sinais aí dessa atuação positiva que o DENIT Mato Grosso do Sul vem fazendo para mitigar. A BR-262 é uma rodovia única. É uma rodovia que passa pelo Pantanal, a planície do Pantanal. Então, por exemplo, eles tiveram que tirar a terra do lado, criar pequenos lagos, a gente chama isso de caixa de empréstimo, para criar um aterro sobre o qual construíram essa rodovia. Durante a estação seca, atrai muitos animais. E esses lagos, essas caixas, estão dos dois lados da rodovia, né? Então isso favorece também a travessia de animais. Em um dos nossos monitoramentos, presenciamos uma imagem que me chocou muito, pessoalmente, e toda a nossa equipe, de um atropelamento em massa de queixadas. Então, em um mesmo ponto, foram mortos mais de 5 animais, entre eles filhotes. Nós tomamos uma atitude emergencial, que foi monitorar as pontes de vazantes. Essas pontes elas passaram por uma limpeza para tentar facilitar o acesso desses animais. E aí nós fizemos a instalação de câmeras traps, ou armadilhas fotográficas, para tentar monitorar quais espécies passavam por ali. Se você colocar armadilhas fotográficas nessas passagens, você vê os animais usando. Mas quando você coloca um colar e você vê a movimentação do animal, você vê que essas imagens representam só 1% das travessias. Precisa de cercas para conduzir o animal. Sem cercas, essas passagens de fauna são inúteis. Então, e aí, por exemplo, aqui é uma ponte, né? Ali, né? O curso normal do bicho é vir pela APP, por essa floresta que sempre acompanha o rio e passar embaixo da ponte, passar em segurança.
Mas se não tem nada que barra a entrada dele na rodovia, um dia ele passa pela ponte, um dia ele passa sobre a rodovia. E aí acontece isso que a gente está vendo. O cercamento, que é considerado como principal questão aqui, quando vocês imaginam que está instalado? Isso tudo depende de orçamentação. Esse prazo contratual é de 2 anos e meio, então ao longo desses 2 anos e meio, provavelmente vai se executar esses 185 quilômetros de cercamento. Eu não posso falar para você quanto vai ser, porque eu não sei hoje quanto que vai ter de orçamento para mim executar esse ano. Tem anos que a gente escuta as promessas, que agora que a gente já tem os projetos e tudo, isso vai, só que não acontece. E até lá a gente vai continuar cobrando das autoridades para que as medidas contra os atropelamentos de fauna sejam implementados, porque todos esses acidentes têm que acabar. Esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses anos de reintrodução, né, recuperação dessas espécies, é uma parcela do que a gente tem que fazer para mitigar. É um trabalho que a gente faz mesmo para colaborar para que o declínio não seja maior. Mas a gente tem que mitigar o que está acontecendo na estrada. Essa união que está acontecendo, esse diálogo que está acontecendo, me dá esperança que no futuro próximo a gente vai poder monitorar nossos tamanduás e que a gente vai poder estudar os filhos, os netos, bisnetos, que o final deles não vai ser essa tragédia na beira da rodovia. Os pantaneiros que chegaram aqui há séculos atrás, eles sempre viveram em harmonia com a natureza. E a BR-262 não pode ser diferente. Ela é uma estrada que rasga o coração do Pantanal e está sendo um dreno para a biodiversidade. Então a estrada tem que se adaptar ao bioma. Assim como o homem pantaneiro se adaptou, ela tem que respeitar o fluxo das águas, o fluxo da biodiversidade e o fluxo do ser humano.